Fala aí pessoal, tudo certo? Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui ao assunto, né? Frente 1, capítulo 4, mineração. A gente estava falando sobre as áreas de extrativismo mineral aqui no Brasil, né? As extrações mais importantes que a gente tem no país. Eu tinha falado para vocês pelo último assunto aí sobre a RENCA, né? Reserva Nacional do Cobre e seus associados, beleza? Aí eu expliquei para vocês o exercício, inclusive eu pedi, né, para vocês me mandarem esse exercício, né, como a tarefa obrigatória lá para vocês poderem estudar, né? E aí eu vou entrar agora no maciço de Urucum. Pode colocar aí a próxima, Mato Grosso do Sul. Ó, bom, deixa eu explicar primeiro a mineração. A hora que eu terminar essa parte, eu vou entrar no capítulo 5, que já é no livro 2. Aí eu explico tudo que eu tinha pensado aqui, beleza? Então vamos lá, maciço de Urucum, pessoal. Região do maciço de Urucum é essa área aqui, certo? Eu andei, né, fazendo alguns recursos, né, no PowerPoint, vocês devem ter percebido é, algumas mudanças aí para tentar deixar o negócio um pouco mais, sei lá, interativo. Não sei se vai dar resultado, depois vocês me julguem aí. Mas dá trabalho fazer essas bostas, hein? Puta que eu pariu, vocês não têm ideia. Bom, olha só, essa é a região, tá? Do maciço de Urucum. Ele pega então no Mato Grosso do Sul, ele pega no oeste da região centro-oeste, uma parte, né, do oeste, tá? Da região centro-oeste. É uma grande reserva que a gente tem de manganês, certo? Também temos ferro na região. Esses outros minerais eles estão em outra área, né? Goiás é uma área que tem bastante recursos, principalmente níquel, né? Tem uma cidade que chama Niquelândia, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas a grande importância aí do maciço de Urucum é ferro e manganês, principalmente o manganês. É a maior reserva de manganês que a gente tem no Brasil, tá? Tem um problema meio grande aqui, né? Porque a região é muito desconectada, ó. Tá muito longe do litoral, tá? Então você tem duas opções. Tem rodovias que fazem esse transporte por aqui, tá? Se a gente olhar aqui a legenda, ó, são rodovias que vão sair dessa região de Corumbá, Ladário, que é a área que a gente tem aí a reserva, né, principalmente de ferro e de manganês, para fazer o transporte. E nós temos o Rio Paraguai. O Rio Paraguai, pessoal, ele vai passar por aqui, por esse trecho, e ele vai continuar aqui para baixo, indo para o sul, tá? Ele vai margear aqui, né? Ele vai encontrar com o Rio Paraná e vai sair aqui embaixo, né, entre Uruguai e Argentina, tá? Na Bacia Platina para poder fazer o escoamento. Então dá para fazer por aí também, tá? Seria mais adequado. Agora o ideal mesmo seriam, né, ferrovias. A gente tem ferrovias aqui, mas a ferrovia é muito pouco utilizada ainda, né? Ainda tem projetos aqui para poder expandir essa malha ferroviária, né? Então basicamente o transporte é feito por rodovias e hidrovias, né? O ideal seriam ferrovias, mas ainda, né, não está no seu total. Beleza? Então, maciço de Urucum, que vocês têm que saber, manganês, tá? Área de ocorrência de manganês. Bom, próxima, pessoal. A extração de cassiterita em Rondônia, tá? Olha só, novamente uma área meio desconectada, né? Ó, Rondônia, tá? Aqui a área mais ampliada, ó, Ariquemes, Porto Velho, né? São cidades consideradas cidades importantes. Porto Velho é a capital, né, do estado de Rondônia, tá? Então, nessa região aqui, nós temos cassiterita. O que é a cassiterita, pessoal? Cassiterita é isso aqui, ó, é o estanho, tá? A cassiterita seria o mineral e o estanho seria o minério. Tá vendo que ele é dobrável, né? São fios aí né, de mineral metálico, tá? Então dá pra gente falar que o estanho ele é maleável, ele é muito importante na indústria porque ele é usado como conectivo, né? Conectores, tá? Em componentes industriais, tá? Ele tem uma durabilidade boa, apesar dele ser mole, vamos dizer assim, tá? Mas ele acaba sendo importante. Ó, Rio Madeira, tá? Ele vai subir e ele vai se encontrar com o Rio Amazonas, tá? E aí então nós temos hidrovia do Madeira, Amazonas, Rio Amazonas, né? Fazendo todo o transporte até portos aqui no Pará, Belém do Pará e sai. A hora que essa cassiterita sai, ela vem para cá para o Panamá, Canal do Panamá,
Ásia. O principal comprador de estanho do Brasil é o mercado chinês, beleza? É o grande importador de estanho brasileiro. Tá? O Brasil vende bastante estanho para a China. Beleza? Bom, o último, pessoal, aqui, né? O estanho, eu não estou acostumado ainda com essas artes, tá? Esse é o estanho, tá? O último, o nióbio, tá? O nióbio, pessoal, a maior reserva que a gente tem no mundo é Minas Gerais, tá? A maior reserva de nióbio do planeta. É impressionante isso, tá? Inclusive, eu coloquei aqui para vocês, acho que no primeiro mapa tá isso. Olha só, nióbio, 98%, pessoal. E Araxá, Minas Gerais, é onde a gente tem essa grande ocorrência de nióbio. Tá? E Minas Gerais, então, maior reserva do planeta. O nióbio ele é extremamente importante. Dá uma olhada aqui, ó. Esses aqui são os produtos do nióbio. Obviamente que isso aqui é muito química, tá? Então, ó, a gente tem o ferro nióbio, o óxido de nióbio, liga de grau vácuo de nióbio e nióbio metálico. Tá? Então, ó, tem lingotes, né, ó, utilização de superligas de aço, tá vendo, ó, com níquel, né, ó, o óxido, que é um pó branco, tá vendo, ó, alto valor tecnológico, ferro nióbio nas siderurgias. As aplicações elas estão aqui do lado, pessoal. Eu recomendo, não precisam copiar tudo isso, de jeito nenhum, tá? Se vocês quiserem, eu acho que fica interessante vocês colocarem assim, ó, ferro nióbio, e põe aqui, ó, uma aplicação, sei lá, carroceria de automóveis, por causa de siderurgia, entendeu? Óxido de nióbio em áreas de indústria de alta tecnologia, tá vendo? Ó, lente de telescópio, câmera fotográfica, tá vendo? Ó, bateria de carro elétrico, tá? Coloca um exemplo só. Liga de grau vácuo, ó, né? Utilização em superliga de aço. Aí você põe motor de foguete, por exemplo, tá? Que são, né, resistentes a altas temperaturas, ó, supercondutores de temperatura. O nióbio metálico, né, ó, também tem propriedade supercondutora, ó, resistente à corrosão. Então você pode pôr também, que é numa indústria de alta tecnologia, ó, aparelho de ressonância magnética, tomógrafo. Então ele vai sendo utilizado até, né, no caso aí na indústria farmacêutica, na indústria da medicina, aí né, de aparelhos que são usados em hospitais. Tá? Então olha só, o nióbio, né, pelo fato dele estar muito ligado, né, a esses produtos aí de uma terceira fase, de uma quarta fase da Revolução Industrial, ele acabou ganhando uma importância muito grande. Então ele tem hoje, né, um interesse muito enorme de empresas transnacionais querendo extrair nióbio. E tem essa polêmica do Brasil, querer permitir que empresas venham para poder extrair esse nióbio, ou só empresas nacionais. A questão ainda não foi muito bem definida, tá? A princípio, empresas nacionais que fazem extração desse nióbio, né? Mas a gente tem algumas parcerias aí querendo, né, entrar no mercado brasileiro para poder fazer extrativismo. Beleza? Então, o nióbio, e aí a gente encerra essa aula do capítulo 4 de mineração. Fechou? Aí eu venho aqui, eu entro em climatologia, e a gente vai começar o capítulo 5. E aí eu quero falar um negócio para vocês. Vou deixar isso bem explicado no vídeo, tá? Depois eu mando até no grupo. Pessoal, é o assunto mais foda de geografia, disparado, tá? É o assunto que mais cai em geografia física e em geografia numa prova hoje de vestibular, tá? Do ano passado para esse ano, tá? De 19 para 20, foram 10 questões, só entre Unesp, USP, tá? Unicamp e Enem. 10 questões, beleza? Todo ano é uma média aí de 10 a 15 questões que cai disso, contando aí primeira e segunda fase. Quem fez segunda fase vai lembrar, caíram questões difíceis, tá? Relacionadas a esse assunto de climatologia. Eu tenho consciência disso, eu sei que é um assunto complicado. Não é o ideal a gente estar fazendo o assunto de climatologia numa aula sem ser presencial. Então eu pensei duas coisas. A primeira, tá? Eu vou dar o assunto, eu tenho que continuar o assunto, não adianta eu pular isso, porque eu não sei até quando vai durar essa bosta, dessa quarentena, tá? Então, eu vou dar o assunto para vocês, eu me comprometo a cada aula disso, eu soltar uma lista com exercícios extras sobre esse assunto. Faz quem quer, não é para me entregar, tá? Eu vou deixar no anexo, vocês só vão me entregar o que eu pedir. Esses a mais, vocês resolvem se vocês vão querer fazer ou não. Tá? Vai ser isso. É uma parte da minha contribuição. Essa é a primeira parte. Segunda parte, nós vamos voltar a ter aula. Claro, tá? Que seja todo mundo com máscara
né, ou com distância gigantesca um do outro dentro da sala de aula, enfim, nós vamos voltar até a aula presencial. Eu me comprometo a voltar com esse assunto, fazer exercícios extras, se precisar, explicar de novo esse assunto para vocês em uma aula presencial, certo? Me comprometo. Numa sexta tarde, num sábado de manhã, o dia que for, um dia que eu tiver disponibilidade, obviamente, e que vocês também estiverem dispostos, beleza? Então eu vou dar esse assunto, vocês podem ter certeza que antes do vestibular, vai saber quando serão os vestibulares, tá? Eu volto com esse assunto novamente, tá? Então não se preocupem, vocês não vão ser prejudicados, ainda mais em cima de um assunto tão difícil. Ah, os outros não eram importantes? Eram importantes, mas vocês viram que o nível de perguntas ele acaba sendo um pouco mais fácil e o volume de ocorrência em vestibular ele é muito menor do que esse. Então eu vou dar mais ênfase a esse assunto. Tanto é que eu vou demorar mais nesse assunto, tá? Bom, como que eu separei para vocês? Reparem, olha o tanto de exercício que tem da apostila, tá? Só da apostila é isso. Eu quero sim que vocês leiam essas páginas. Elas são extremamente importantes para poder explicar conceitos. É o único capítulo de todos, dos 4 livros das 2 frentes, que aparece uma página só com... Páginas, no caso, são 2 só com conceitos. Não é à toa, tá? Eles não colocaram esses conceitos à toa. Então é para ler. Lógico que vocês vão ler essas páginas. Vocês vão ler... fazer esses exercícios de acordo com o assunto dado. Hoje eu vou falar para vocês os elementos do clima e eu vou falar para vocês temperatura e pressão, tá? Então vocês vão ter 1000 vezes menos exercício, porque eu só comecei, tá? Não se preocupem com isso, beleza? Então, à medida que eu for entrando no capítulo, vocês vão olhando o exercício e vão vendo o conceito que já foi dado. E leiam esse conceito, escreva isso no caderno, sei lá o que vocês fazem, tá? Mas, por favor, deem uma ênfase maior nesse capítulo. É o capítulo mais complicado, é o capítulo que mais cai em vestibular, tá? Vocês vão ver que os exercícios que eu coloquei 8 exercícios, tá? Dos 10 é porque tem 2 lá que misturavam um pouco alguns conceitos, mas eu coloquei 8 exercícios nessa aula só que caíram ano passado, tá? Então não é à toa. Beleza? Então, começando, nós vamos falar sobre os elementos do clima. Primeiro, pode colocar a letra A, elementos do clima. Vocês estão vendo que eu mudei completamente o slide, tá? Deu um trabalho do caralho para fazer isso, para tentar fazer uma forma um pouco mais dinâmica. Espero que dê resultado, tá? Então, olha só, principalmente para vocês, óbvio, tá? Então, ó, letra A, elementos do clima. Pode colocar aí. Antes de vocês colocarem esses 4, a gente vai colocar a definição de elementos do clima. Lembra o seguinte, são esses 4, ó, temperatura, pressão, vento e umidade. Pessoal, qualquer tipo climático no planeta possui uma temperatura, possui um tipo de pressão, possui influência de ventos, tá? Determinados ventos, aliso, contraliso, tem vento do oeste, uma porrada de vento, tá? E uma questão da umidade, certo? Então, os elementos do clima, definição, pode pôr aí, ó, componentes de qualquer tipo climático. Esses são os elementos. Letra A. São 4 elementos: temperatura, pressão, vento e umidade. São esses 4. Beleza? Lembrando que hoje nós vamos ver temperatura, pressão e vamos falar a questão do albedo, tá? E paramos. Vento eu vou dar em uma aula só na quarta-feira, tá? Vou demorar uma aula gravada para dar vento, tá? Que seria mais ou menos aí uma aula dupla para vocês. Beleza? Bom, dando continuidade então, vocês vão colocar número 1, temperatura, tá? Pode pôr número 1, temperatura, e pode pôr número 2, pressão. E se vocês quiserem colocar definição, tá? Eu vou falar uma definição bem tosca, que nenhum professor de física e química me ouçam aqui, tá? Temperatura seria o quê? Seria a quantidade de calor que acaba incidindo no planeta. Isso é temperatura, tá? Pressão é o peso do ar, né, na superfície, tá? Seria a pressão atmosférica, beleza? As duas, elas se relacionam da seguinte maneira, elas são grandezas inversamente proporcionais. Pode colocar aí, quando nós temos a temperatura elevada, nós temos a pressão baixa. Quando nós temos
a pressão elevada, nós temos a temperatura baixa. É o contrário, certo? Beleza? Bom, vamos entender então da seguinte maneira. Ar quente é igual a um ar mais leve. Então, se ele é um ar mais leve, ele tem tendência a subir. Nós vamos ver isso depois em chuva, tá? Nós vamos ver depois na questão dos ventos, com mais calma isso. Se ele tem tendência a subir, ele exerce menor peso na superfície, portanto, menor pressão. Beleza? O ar frio, ele é mais pesado, por isso que o ar-condicionado, lembra sempre a ideia do ar-condicionado, tá? Porque o ar-condicionado está numa área mais alta. Como o ar frio é mais pesado, ele tem tendência a descer. Se ele tem tendência a descer, ele vai exercer uma maior pressão. Então, ó, pressão maior, temperatura baixa. Temperatura maior, pressão baixa. Fechou? Bom, exceção, altitude, tá? Numa altitude, nós não teremos isso. Só que eu não falarei agora de altitude, porque a altitude é um fator climático. E fator climático, olha o tanto de slide que tem a porra dessa aula, tá? Vocês já sentiram o drama. Fator climático a gente vai entrar aqui. Eu nem editei essa aula ainda. Eu parei em chuvas. Eu editei até chuva. Eu vou editar depois fator climático. Então, fator climático seria a letra B, tá? Então nós não vamos falar agora, seria aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, altitude, tá? Então nós vamos falar ainda de altitude. Só coloquem isso aqui, pessoal, do jeito que está aqui, tá? Ó, exceção, altitude e fator climático, só isso. Não coloca mais nada, beleza? E aí eu quero falar para vocês o índice de albedo. Põe um asterisco também, pode colocar aí o albedo. O que é albedo? Então vamos lá. Sol incidindo e, olha só, terras de cultivo, né? Tá em espanhol isso aqui. Agricultura, tá? A porcentagem de raios solares que volta é de 10 a 25%. Asfalto, a porcentagem é de 5 a 10%. O que significa isso? Albedo, pessoal, é a porcentagem de raio solar refletido. Então, vamos lá. Incidiu no asfalto, vai voltar de 5 a 10%, ou seja, o albedo é baixo, porque absorve muito. Incidiu aqui, dá até para falar que o albedo também é baixo, tá? Porque volta pouco e absorve muito. Olha na neve, volta muito e absorve pouco, porque é uma superfície clara, então significa dizer que o albedo é alto, tá? Então o albedo é a porcentagem de raios solares refletidos para a atmosfera, beleza? As superfícies mais claras possuem albedo elevado. As superfícies mais escuras possuem albedo baixo. Por que uma superfície clara possui albedo elevado? Porque ela não absorve muito, reflete muito. Então uma superfície escura significa dizer que ela absorve muito, reflete pouco. Fechou? Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar dos ventos. Beleza, gente? É nóis, tamo junto. Que acabe logo essa droga dessa quarentena.